Bora para mais essa questão. Não é uma questão fácil, viu? 72 anos, um paciente que chega no departamento de emergência com um claro choque séptico de foco urinário e foram feitas inicialmente medidas completamente corretas, né? Foi feita expansão volêmica inicial, coletou hemocultura, iniciou antibiótico, começou nora, ainda em veia periférica, tudo correto conforme o protocolo. A questão é que esse paciente evoluiu então com uma necessidade de uso de noradrenalina de 0,15 micrograma quilo minuto, mantendo ainda sinais de hipoperfusão. Olha só, uma diurese de 20 ml nas últimas 12 horas. Esse paciente está praticamente anúrico. Mas, com o tempo de enchimento capilar em melhora, então 2 segundos, sendo que a chegada estava de 5 segundos, está consciente, está lúcido, orientado, então ele está tendo alguma resposta às medidas, apesar de apresentar alguns sinais de choque ainda. Como a gente vai ver adiante, esse paciente ele tem um lactato aumentado, né? É claro que a gente não pode usar só o lactato como essa interpretação de choque, né, de resposta às medidas, mas ele é também um fator importante, né, o quanto que esse lactato vai clareando, né? Então você pode perceber que ele chegou com 30 mg por decilitro e mantém com 30. Então a oligúria e o lactato aumentado são sinais de que esse paciente ainda precisa de alguma medida para poder corrigir a hipoperfusão que está sendo causada pelo estado séptico de choque desse paciente. E aí foi feito então o POCUS, né, o ultrassom à beira-leto, que identificou presença de linhas B em regiões posteriores. Entretanto, elas não alcançavam as regiões anteriores, então uma congestão leve, ou então pode inclusive se referir a telectasias nessas regiões, não necessariamente a congestão, né? Mas sabemos que mesmo que seja congestão, não é algo que nos chama tanta atenção por não ter alcançado as regiões anteriores. Além disso, tem uma função ventricular esquerda hiperdinâmica, isso aqui vai ser importante para a nossa avaliação, e aqui tem conceitos mais avançados, como o VTI, que é a integral velocidade-tempo, de 26 centímetros por segundo, e um diâmetro da via de saída do ventrículo esquerdo de 2 centímetros. Já já a gente vai entender o porquê que isso é importante. E a variação de veia cava inferior maior que 50%. A veia cava, ela é um parâmetro fácil de adquirir pelo POCUS, mas não pode ser usado unicamente para poder definir se esse paciente é ou não é um paciente que está hipervolêmico, volêmico ou hipovolêmico. Mas uma variação de maior de 50% sugere que esse paciente consegue receber mais volume. E se ele tivesse uma variação abaixo de 20%, sugeriria que esse paciente não suporta mais volume, né? Mas claro que nós temos que avaliar outras medidas. Bom, o que a questão traz para a gente são 4 possibilidades. A primeira, observação clínica. Nós já chegamos à conclusão de que esse paciente ele necessita de medidas por apresentar ainda sinais de hipoperfusão. Vamos pular a letra B, vasopressina. A recomendação dos protocolos é que a vasopressina seja iniciada entre 0,25 a 0,5 micrograma quilo minuto de noradrenalina. Esse paciente, a questão já entregou sem a gente ter que fazer conta pela vazão, né? Já entregou para a gente, de mão beijada, que o paciente está a 0,15 micrograma quilo minuto. Então ele não teria indicação no momento. Caso esse paciente vá evoluindo com refratariedade, necessidade de nora cada vez mais alta, a gente pode sim iniciar a vasopressina, mas não é o momento. E a dobutamina seria indicado no caso que a gente tem ali uma falha da bomba, né? Um choque cardiogênico associado, que nós não encontramos aqui, porque ele tem uma função ventricular esquerda hiperdinâmica. Só que aqui ele traz também um VTI, né, e esse diâmetro de saída do ventrículo esquerdo. Então, assim, só nessa avaliação mais superficial já daria para matar a questão, né? Por que a gente vai fazer expansão volêmica? Primeiro, porque cabe volume nesse paciente. Segundo, esse paciente precisa de volume porque é um choque distributivo. Terceiro, nós precisamos ainda implementar medidas para reduzir essa hipoperfusão do paciente. E como ele consegue receber mais volume, esta seria a indicação. Então já dá para matar a questão aqui nessa avaliação superficial. Mas vamos partir aqui, aproveitar a oportunidade que essa questão está dando para a gente, para estudar um pouquinho sobre esses conceitos um pouco mais avançados de POCUS. E o primeiro ponto que a gente tem que entender é que
essa regrinha, essa conta básica que a gente aprende lá no ciclo básico, né? O débito cardíaco, ele nada mais é do que a multiplicação entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. E como é que a gente faz para alcançar esses valores? A frequência cardíaca é fácil, é só olhar no monitor. Já o volume sistólico não é tão fácil. E para a gente poder chegar nessa conclusão, precisamos fazer a multiplicação da área de saída do ventrículo esquerdo, que é essa parte mais amarela desse cilindro, e a gente vai multiplicar pelo VTI. O que é isso? A gente está basicamente calculando a área de um cilindro, o volume de um cilindro. A gente calcula a área e multiplica pela altura e nós temos o volume, né? Então, a área, como é que a gente vai obter? Bom, é um círculo. Nós sabemos que a fórmula para calcular a área de um círculo é πr ao quadrado. O π é um número fixo, o raio ele vai ser metade desse diâmetro, a questão já deu para a gente, né? O diâmetro é de 2 centímetros. Então, nós vamos saber calcular a área aqui. E o VTI ele também deu para a gente, então basta multiplicar esses valores. Já já vou mostrar como é que fica essa conta para frente, mas como que a gente obtém essas imagens? A imagem que para poder fazer o cálculo do VTI é essa imagem aqui, né, que nós encontramos a apical 4 câmaras, nós posicionamos o probe aqui na região hemiclavicular, no aproximadamente quinto espaço intercostal, basicamente no ictus cordis do paciente. E aí vamos procurar o coração com o probe marker virado para a esquerda do paciente. Nós vamos procurar aqui a parte mais apical do coração, tentando deixar o ápice do coração mais alinhado possível com o probe do ultrassom. E aí nós vamos obter aqui essa imagem que nós vamos ter aqui o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, os átrios, e quando você bascular um pouquinho esse probe, né, que é direcionar a parte traseira mais próximo do corpo do paciente, vai ser possível abrir o que a gente chama de quinta câmara. Se vocês observarem nessa última imagem, entre todas as câmaras, entre os ventrículos e os átrios, é possível encontrar ali um círculo, que é nada mais nada menos do que a válvula aórtica. E é nessa posição que nós vamos posicionar o nosso indicador aqui do ultrassom para poder fazer o cálculo do VTI. Aqui está um exemplo de uma imagem apical 4 câmaras. Vocês podem perceber que no centro da imagem a gente tem aí a válvula aórtica e seria logo abaixo da válvula aórtica que a gente faria o cálculo do VTI. Aqui também está representado onde que a gente posicionaria o indicador. E bom, temos então o débito cardíaco vai ser o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E o volume sistólico vai ser a área, quer dizer, o volume daquele cilindro. Então vai ser a área da via de saída do ventrículo esquerdo multiplicado pelo VTI. Então, bom, nós temos aqui, né, a área de saída do ventrículo esquerdo vai ser πr ao quadrado. Nós já temos o raio, né? O raio é metade do diâmetro. O diâmetro que a questão deu pra gente é de 2. Metade de 2 é 1. 1 ao quadrado é 1 vezes π vai ser igual a π. π é 3,14. Então, basta a gente pegar o 3,14, que é a via de saída do ventrículo esquerdo, e multiplicar pelo VTI, que ele já deu pra gente. Lembrando que as unidades de medida são, né? Aqui, ele deu pra gente em centímetros o raio, quer dizer, o diâmetro, né? E a gente dividiu por 2, manteve em centímetros, e a gente está multiplicando pelo VTI, que também está em centímetros. Então, nós vamos ter aqui, vamos obter no final, um valor aqui em ml, porque são centímetros cúbicos. Então, essa multiplicação vai dar 81 centímetros cúbicos, que é igual a 81 ml. Basta, então, a gente multiplicar 81 ml, que é essa conta aqui, vezes a frequência cardíaca, que ele deu para a gente de 115. Multiplicando isso, a gente vai chegar num débito cardíaco por minuto, faltou aqui litros por minuto, perdão, de 9.384 ml. Basta a gente dividir por 1.000 para a gente alcançar os litros, né? Então, nós temos aqui 9,3 litros por minuto. E aqui é um conhecimento que eu recomendo que vocês levem para a prova, que o débito cardíaco ele deve variar aí de 4 a 8 litros por minuto. E por que eu estou tendo essa conversa com vocês? Para poder justificar mais uma vez por que a dobutamina não faz sentido nesse caso. O débito cardíaco desse paciente está preservado. A gente tem que pensar em outras possibilidades.
Então, excluímos aí a possibilidade da vasopressina, da dobutamina e da observação clínica. Ficamos aí com expansão volêmica.